Quando alguém ouve falar em operações binárias, é muito comum surgir uma pergunta: isso é mercado financeiro ou é cassino? Eu quero começar esse vídeo justamente respondendo essa pergunta para você. Porque, dependendo da forma como uma pessoa entra nesse mercado, realmente pode parecer um cassino. Você coloca dinheiro numa operação, escolhe uma direção, espera alguns minutos e descobre se ganhou ou perdeu. À primeira vista, parece muito com apostar. Porém, existe uma diferença fundamental entre simplesmente apostar e operar utilizando estratégia, análise, gerenciamento de risco e controle emocional. E é sobre essa diferença que eu quero conversar com você hoje. Tá? Eu sou o Macau e aqui a gente fala sobre o mercado financeiro de uma forma simples, direta, sem vender ilusão para você. Então vamos começar pelo básico, certo? O que é um cassino? Um cassino, você encontra jogos baseados essencialmente em sorte e probabilidades estabelecidas pela própria casa. Você pode até utilizar estratégias para administrar o seu dinheiro, mas o resultado de cada rodada não depende da sua capacidade de analisar o comportamento daquele evento. Você joga uma roleta, por exemplo. Ela, a bola pode cair no vermelho ou no preto. Você pode estudar a estatística, observar resultados anteriores, pode criar padrões na sua cabeça. Mas você não controla o próximo resultado. E, principalmente, o cassino ele possui um cálculo que acaba sendo uma matemática sobre o jogador. E agora, vamos trazer isso para o mercado financeiro. No mercado financeiro, existe uma coisa chamada análise. Você pode analisar preço, tendência, região de suporte, resistência, volatilidade, volume, comportamento histórico e diversos indicadores. Você pode observar o que aconteceu anteriormente, a partir dessas situações, você consegue construir um cenário de maior ou menor probabilidade. E aqui está uma palavra muito importante, que é a probabilidade. Não certeza, exatamente, a probabilidade. Essa diferença é fundamental, porque existe uma confusão quando as pessoas começam a estudar operações financeiras. Ela aprende uma estratégia e começa a acreditar que encontrou uma fórmula para acertar todas as operações. E isso não existe. Nenhuma estratégia séria funciona dessa maneira. Não existe indicador mágico, uma entrada que vai funcionar sempre. Não existe um robô que saiba exatamente o que o mercado vai fazer. E também não existe uma pessoa capaz de prever o futuro com 100% de certeza. O que existe é uma análise de cenários. Imagine que o preço de um ativo esteja chegando numa região que historicamente apresentou uma reação. Você identifica uma resistência a partir dali. Ao mesmo tempo, você percebe que o preço começa a perder força e observa um determinado comportamento buscando uma confirmação através de um indicador. O que você tem? Você tem uma hipótese, certo? Você tem um cenário, que ele pode ser construído ou não, uma possibilidade, mas não tem uma certeza. E essa é uma das maiores diferenças entre operar de uma forma profissional e simplesmente apostar, tá? Quem aposta pensa assim: vai subir ou vai cair, é uma aposta. Quem trabalha com análise pensa, diante dessas informações, esse cenário apresenta uma determinada probabilidade. Se ele acontecer, eu tenho uma estratégia. Se não acontecer, eu tenho um plano para proteger o meu capital. Perceba que existe uma diferença clara aqui. Isso muda a forma como você enxerga uma operação, certo? Agora, existe uma segunda questão muito mais importante, que é gestão de risco. Porque, mesmo com uma boa estratégia, ela pode passar, mesmo por uma sequência de resultados negativos. E vamos imaginar que uma estratégia ela tem uma determinada taxa histórica de acerto, tá? Isso não significa que você vai ganhar 5 operações seguidas. Também não significa que você nunca vai perder 3, 4 ou mais operações consecutivas. É justamente por este motivo que existe o gerenciamento de risco. O operador ele precisa entender que nenhuma operação individual deve ser responsável pelo seu resultado financeiro. Uma operação é apenas uma operação.
O que importa é o conjunto. É como um jogador de futebol, por exemplo. Ele não precisa fazer gol em todas as jogadas para vencer uma partida. Ele precisa tomar gol, perdão, ele precisa tomar boas decisões no meio do jogo. E no mercado acontece a mesma semelhança, algo parecido. Você não precisa acertar todas. Você precisa trabalhar com método, com gestão. E aqui chegamos a mais um ponto que separa mercado do cassino, que é o processo. No cassino, uma pessoa pode colocar R$ 100 uma rodada, perder e pensar: agora eu vou colocar R$ 200 para recuperar os 100 que eu perdi. Perde novamente. Então ela pensa: agora eu vou colocar R$ 400 para repor o que eu perdi. E começa um ciclo perigoso de tentar recuperar tudo o que perdeu antes. No mercado financeiro, esse comportamento também existe, mas a gente, inclusive, tem um nome muito conhecido, que é o martingale. O problema é que aumentar a mão simplesmente porque você perdeu anteriormente não transforma uma operação ruim em uma operação boa. Na verdade, pode aumentar exponencialmente o seu risco. É por esse motivo que gestão de risco precisa fazer parte da sua estratégia diária. Não depois que você perde, mas sim antes, com estratégia. Você precisa saber quanto está disposto a arriscar. Precisa aprender quando parar. Precisa saber quando não operar. E precisa principalmente entender que ficar de fora também é uma decisão. Essa talvez seja uma das coisas mais difíceis para quem está começando. A pessoa abre o gráfico, sente que precisa fazer alguma coisa, mas o mercado não exige que você opere. Você pode olhar um gráfico durante 20 minutos e não encontrar nenhuma oportunidade que esteja dentro da sua estratégia. E não operar pode ser a decisão mais profissional daquele momento, tá? Porque o objetivo não é operar muito. O objetivo aqui é tomar boas decisões. Agora vamos falar especificamente sobre operações binárias. Existe muita polêmica sobre esse mercado. Eu acho que a melhor maneira de tratar essa discussão com responsabilidade. Operações binárias envolvem riscos elevados e podem resultar em perdas rápidas, especialmente quando utilizadas sem conhecimento, gestão de risco ou de forma impulsiva. Tá? Por esse motivo, a gente não deve pensar de uma maneira fácil de ganhar dinheiro. Tá? Não é uma maneira fácil de ganhar dinheiro. E quem promete dinheiro fácil está fazendo o quê? Um desserviço, né, para quem está começando a operar no mercado. A pessoa precisa entender que onde ela está entrando, precisa conhecer os seus riscos, estudar, obviamente, né, e testar uma metodologia. Precisa entender a própria psicologia por trás da operação e precisa utilizar para utilizar um capital que esteja numa situação caso você perca, tá? Porque o mercado não tem uma obrigação nenhuma de entregar um resultado para quem iniciou. Você pode fazer uma análise excelente e o mercado simplesmente fazer o contrário. Isso acontece normalmente. Por quê? Porque a análise não é uma previsão absoluta. A análise é uma interpretação de informações. É uma construção de cenários. Então, é trabalhar com as probabilidades que você tem. E essa talvez seja a principal mensagem desse vídeo. O mercado financeiro não é uma máquina de produzir dinheiro. É um ambiente de risco. E quando você entende isso, começa a operar de uma maneira completamente diferente. Você para de procurar uma entrada perfeita, para de procurar um indicador mágico, de procurar um sinal que nunca erra e começa a procurar consistência no processo. Imagine duas pessoas diante de um mesmo gráfico. A primeira olha e fala: eu acho que vai subir. Vou colocar tudo. A segunda olha e fala assim: existe uma região importante, tem uma confirmação da minha estratégia, o cenário favorece uma determinada direção, mas existe risco de estar errado. Portanto, vou utilizar uma exposição compatível com o meu gerenciamento. As duas estão olhando para o mesmo gráfico, mas estão jogando jogos completamente diferentes. A primeira está apostando, a segunda está tomando uma decisão
baseada num processo. E mesmo assim, a segunda pode perder. Essa é uma parte que muita gente não entende. Ser profissional não significa ganhar sempre. Ser profissional significa saber lidar com o fato que você pode estar errado. Isso nos leva ao terceiro elemento dessa discussão, que é a psicologia. Você pode ter uma estratégia muito boa, pode conhecer suporte e resistência, tendências, indicadores, mas você pode saber interpretar um gráfico. Mas se você não consegue controlar as suas emoções, tudo isso pode desaparecer rapidamente. Você perde uma operação, fica com raiva dela. Você vai fazer o quê? Vai entrar novamente para recuperar. Perde. Você quer recuperar de qualquer jeito? Aumenta a sua mão. Perde mais uma vez. E, de repente, aquilo que começou com uma estratégia começa a participar de uma estratégia de ganhar dinheiro. É nesse momento que a operação começa a se aproximar muito mais de um comportamento de cassino. Não necessariamente por causa do mercado, e sim pela maneira como a pessoa está se comportando sobre ele. E essa é uma reflexão importante, que talvez a pergunta aqui não seja simplesmente operação binária é cassino? Talvez a pergunta correta seja como eu estou utilizando esse mercado? Se você entra sem um estudo, sem estratégia, sem gerenciamento de risco, baseado em emoção, você está transformando uma operação financeira em uma aposta. Mas, se você estuda o comportamento do preço, trabalha com probabilidades, estabelece critérios, administra suas perdas e entende que faz parte do processo, você está utilizando uma abordagem completamente diferente. Isso não elimina o risco. E eu faço questão de repetir isso. Tá? Não elimina o risco. Não garante o seu lucro. Não transforma uma operação binária em uma atividade segura. Tá? Mas muda a maneira como você toma suas decisões. E é exatamente por isso que eu sempre defendo que coração quente e mente fria. Coração quente para você ter disciplina, vontade de aprender e coragem para continuar estudando. E a mente fria para você entender que o mercado ele não vai realizar aquilo que você quer. O mercado simplesmente vai se movimentar. E você precisa estar preparado para interpretar esse movimento. Então, quando alguém me pergunta, Macau, isso é cassino? Minha resposta é: pode se tornar um cassino para quem entra na base da sorte. Mas uma abordagem de mercado financeiro não deveria ser baseado em sorte. Ela deveria ser baseada em estudo, análise, probabilidade, estratégia e estratégia de risco, gerenciamento de risco. E mesmo assim, existe, né, a possibilidade de perder. Essa é a realidade. Não existe promessa. Não existe dinheiro fácil. Não existe a estratégia infalível. Existe sim o conhecimento, uma preparação, existe disciplina e risco. Se você está começando agora, minha recomendação é simples para você. Não comece pensando em quanto você pode ganhar. Comece pensando em quanto você precisa aprender. Não procure uma estratégia que acerte todas e procure uma metodologia que faça sentido para você e que possa ser estudada e testada por você. Não tente recuperar uma perda rapidamente. Aprende a respeitar o seu gerenciamento de risco. E principalmente, nunca coloque uma operação em dinheiro que você não pode perder. Porque o objetivo de quem quer permanecer não é ganhar hoje, é estar preparado para tomar boas decisões amanhã, depois de amanhã, daqui 30 dias. O mercado financeiro não precisa ser tratado como um cassino, mas também não deve ser tratado como uma promessa de enriquecimento, tá? Ele precisa ser tratado pelo que ele realmente é, que é um ambiente de risco onde o conhecimento, estratégia, probabilidade, disciplina e gerenciamento de risco podem ajudar você a tomar decisões melhores, sem eliminar a possibilidade de perdas, tá? E essa é a diferença entre simplesmente postar e aprender a operar. Eu sou o Macau, agradeço a vocês e se você quer aprender sobre o mercado financeiro de uma forma simples, sem promessa de dinheiro fácil, entendendo os riscos envolvidos, acompanhe os próximos conteúdos. Muito obrigado, porque aqui a regra é simples. Coração quente e mente fria.
Obrigado. Responsabilidade acima de tudo. Valeu.